live action do Zelda confirmado e já tem polêmica sobre o elenco dos atores. Bora pra vinheta. Você já imaginou ver o Link, a Zelda e todo o universo de Hyrule em um filme com atores reais? Pois é, vai acontecer. E a nossa Nintendo finalmente confirmou que The Legend of Zelda vai ganhar um filme live action. Claramente, né, todo mundo, até a gente, já tá fervendo com esses anúncios. E, gente, já começou com polêmica, principalmente sobre o elenco. É isso. Mas o que a gente sabe de verdade? O que é o projeto? Vamos lá que a gente vai discutir isso. E aí, Renan, o que você já tem a dizer sobre isso já? Tem já alguma opinião? Alguma coisa? Olha, eu tenho altas expectativas nesse live action. O mundo do Zelda, né, do jogo Zelda, é um mundo muito legal, é um mundo muito bonito de se ver nos jogos. Até os jogos antigos, que o gráfico não era essas coisas de hoje em dia, era um jogo muito legal de se acompanhar. O personagem Link e a personagem Zelda são personagens bem carismáticos, você gosta de ver eles ali. E eu acredito que tem tudo para dar certo se a Nintendo estiver junto na produção, porque ela é a dona do jogo. Então sempre que tem um filme, uma série que é adaptada que quer adaptar um jogo, eu penso que quem produz o jogo tem que estar junto para poder sair algo bom. E como a Nintendo está junto, eu tenho altas expectativas, né? Eles anunciaram isso em 2023, só anunciaram que ia ter, né? Mas não falaram nada, com a parceria da Sony Pictures, e vai ser dirigido pelo Wes Ball, que é conhecido por fazer o Maze Runner, que é um filme muito bom, e Kingdom of the Planet of the Apes. The King, the Power, the Man, não sei. O pior que é quase mesmo, né? Não pode perder essa. Mano, eu gosto muito. É um filme muito bom. Não sei se você conhece. Eu assisti Maze Runner, é muito louco mesmo. Então, o ator... Eu assisti confundido, porque eu tava querendo assistir Blade Runner 2049. Sei. E na minha cabeça tava Maze Runner. Então eu confundi os filmes e acabei assistindo os dois. Entendi. Então, o diretor, esse Wes Ball, que fez o Maze Runner, é um filme muito bom. Então, assim, temos bons olhos pra ele, pra esse live action, né? Recentemente eles anunciaram aí que a data ficou marcada pra 2027, né? Ali pelo final de março. Pode ser um pouquinho adiado mais pra frente, ali pra maio e tal. A gente sabe que sempre tem os atrasos e algumas coisas. Mas, por enquanto, nada de trailer, nada de teaser, mas eu ainda tenho uma expectativa boa com isso. Eu quero deixar aí pro pessoal duas curiosidades sobre a saga, né, The Legend of Zelda. Shigeru Miyamoto, que é o gênio por trás dessa criação do Zelda e do Super Mario, ele se baseou nas memórias de infância dele para criar o jogo do Zelda. Então, ele cresceu numa cidade rural. Tinha uma caverna na cidade dele que ele gostava de entrar naquela caverna. E o Zelda foi baseado nas fantasias que ele tinha sobre RPG de quando ele era criança. Por isso que é um negócio bem legal, assim, de você jogar. Ele queria... E ele também, um fato legal é que ele se baseou nos filmes de Indiana Jones. Com essa caça ao tesouro, de você achar o tesouro perdido. E um outro fato curioso é que, infelizmente, né, o falecido ator Robin Williams, ele é tão fã, ele era tão fã do jogo Zelda que ele batizou a filha dele com o nome de Zelda. Aí, viu? Então, Alberto também é cultura, filho. Vai pegar. Lógico, sempre. Então... Mas e aí, pessoal? O que será que é a polêmica com o elenco, hein? O que será que foi isso? Vocês querem saber? Você quer saber, Renan, o que foi? Bora ver qual que é toda essa polêmica que estão falando agora aí nesse mês que saiu aí. Assim que anunciaram, já começou a pipocar pra todo lado, né? E vamos dar uma olhada aí no elenco. Vocês querem que eu fale? Pode falar, cara. Pode falar. Ah, mas agora eu não quero, não. É brincadeira, eu vou falar assim. Muito bem, então já teve, assim... O elenco tá confirmado, 2 pessoas. Foi muito recente que acabou sendo confirmado. Então, a atriz Bo Brenson, que vai fazer o papel da Princesa Zelda.
e o ator Benjamin Evan Armstrong como o herói Link. O nome dele vai estar aí na tela pra vocês, porque é uns nomes bem da hora aqui de se pronunciar. Eu não tenho certeza da pronúncia, então vou me abster. Ambos os atores, eles são britânicos. Sim. E a primeira polêmica é que eles já são atores desconhecidos do público. Não são atores assim tão reconhecidos. Eu mesmo não conheço os dois, mas pelo que eu vi, o ator, ele fez a voz, né, do Pinóquio no live action de 2022, e ela participou de uma série, The Jet, parece, que eu também não conheço. Então, eu já vou entrar numa segunda polêmica para poder falar deles. A atriz, a Bo, ela tem 21 anos. Certo. E o ator, o Benjamin, ele tem 16 anos. Então, o público já achou essa diferença de idade, assim, meio que, tipo, que possa influenciar em alguma coisa na atuação deles ou que possa, de repente, influenciar na própria trama do filme. Eu vi muita gente não gostando muito dessa diferença de idade entre os dois, né? Falando um pouco sobre eles, a Bo, né, ela tem 21 anos e ela ficou conhecida pelos papéis em Three Girls, em 2017, e The Jet, em 2024. E também Renegade Nell, da Disney+. Tá. E o Benjamin, ele tem os 16 anos e ele ficou conhecido principalmente pela atuação dele em A Maldição da Mansão Bly, ou Bly, da Netflix em 2020. Esse eu não conheço. E também Flora e Ulisses, em 2021. Esse eu ouvi falar, mas eu não assisti. O que eu soube só mesmo dele era da voz que ele fez do Pinóquio no live action, se eu não tô errado. Sim, também. Um outro ponto é que ainda não tem vilão revelado, ou pelo menos definido até agora. Sim. Então tá esse mistério de saber quem que vai ser um vilão, se vai ter um vilão, e se for ter, quem que eles possam chamar. Qual que vai ser, né, também o personagem dos jogos que vai usar como vilão. Porque, na verdade, eles não anunciaram nada da história. Não falaram se vai ser uma adaptação nova, tipo, uma história realmente do zero, só inspirada no mundo de Zelda, ou se vai adaptar o Ocarina of Time, ou qualquer outro. Só anunciaram que é Zelda. Não passaram nada sobre a história em si. Acredito que assim que eles confirmarem todo o elenco, eles devam começar a soltar alguma coisa, né? Como ainda não tem provavelmente tudo, então eles estão meio que guardando isso aí pros trailers, teasers e os próximos lançamentos futuros. Até porque, se você for ver a franquia Zelda, ela se passa em mundos paralelos, né? Tipo, você começa um jogo, o próximo você começa no mesmo jogo, mas em uma realidade alternativa. Então, o filme, será que vai se basear em algum desses jogos, ou se ele vai ser, de repente, mais alguma coisa pra complementar nos jogos? Eu acredito que possa ser uma história totalmente do zero que eles vão criar. Tipo assim, vão se basear no jogo Zelda, vão pegar ali as principais coisas relacionadas ao mundo do Zelda, mas fazer uma história meio que uma história única, sabe? Pegar os personagens principais, as chaves principais dos jogos e criar uma história ali que nem saia tanto do universo, mas também que chame pessoas que não conheçam o jogo pra assistir. E aí daí em diante eles meio que criam um universo próprio pro filme. Eu penso assim, e eu acho que seria mais fácil e melhor pra eles adaptarem do que pegar um jogo em específico pra adaptar. Agora, ainda envolvendo a parte do elenco, teve uma atriz que ela foi cotada para ser a Princesa Zelda. Essa atriz foi a Hunter Schafer. Para quem não conhece, Hunter Schafer, ela é uma atriz transgênero, conhecida por papéis, né, que ela fez, mas o principal dela foi a Julius na série Euforia, da HBO. Ela também atuou em Jogos Vorazes, a Cantiga de Pássaros e Serpentes, e ela interpretou a personagem Tigris Snow. Essa atriz, ela também é modelo, e ela já trabalhou para marcas famosas como Marc Jacobs, a Dior, Calvin Klein e Versace. E além disso, ela também é uma ativista das causas LGBTQIA+. Certo. Então, quando o nome dela foi cotado, foi tipo um martelo batendo assim numa mesa. Pum! Porque o que eles falaram? Uma atriz transgênero. Isso é lacração ou não? Se ela conseguiria realizar esse papel e que se ela realmente se parecia com a Princesa Zelda.
E agora, entrando um pouco nesse assunto, da minha opinião, a opinião do Márcio, eu particularmente, assim, pra todos os live actions que eu assisto, eu sou muito crítico, porque eu sempre me faço a mesma pergunta. Por que eles não pegam alguns cosplayers e deixam fazer o filme? Tem cosplayer que parece que saiu de dentro do jogo e tá ali do seu lado. Eu sou muito dessa causa, colocar os cosplayers pra fazer alguns filmes. Independente da Hunter, né, a atriz Hunter ser transgênero, ela já tem uma bagagem de atuação. E querendo ou não, ela é mais conhecida do que esses dois atores que foram confirmados, a Bo e o Benjamin. Então, por isso que o nome dela devia estar sendo cotado. Ela parece com a Princesa Zelda? Lembra um pouco, mas tem outras atrizes que se parecem também. E quanto se é lacração ou não, eu já não sei dizer. Não pode pegar um personagem que se parece mais com a personagem do jogo e colocar ali, porque se você pega uma pessoa, ou um ator ou atriz que não se parece com um personagem e coloca num live action, é certeza que ela vai ser bombardeada de crítica. Isso pode até afetar a pessoa, que foi o caso até do live action de The Last of Us. A coitada da atriz ficou, tipo, conhecida como Marquito, e isso afetou a parte psicológica dela. Então, não é legal tanto pro filme, né, pro live action, como pro ator ou atriz que vai interpretar isso. E, ao meu ver, não seria legal mesmo. Ficaria muito bom esse papel. Tanto que ela não conseguiu o papel, quem conseguiu foi a Bo. Mas não que a Hunter seja uma péssima atriz, não seja qualificada pra fazer tal papel. Ela pode ser sim, tanto que ela tem essa bagagem. Mas pra esse live action, ela não foi selecionada. Essa atriz realmente, ela lembra um pouco mesmo a Princesa Zelda, né? Principalmente pela a pele ser bem clarinha, o cabelo, enfim. E a gente sabe como que é a princesa nos jogos. E é isso que muitas vezes tem em polêmicas de filmes que adaptam jogos, adaptam filmes, séries, enfim, adaptam qualquer coisa que já exista. Ou seja, um reboot também. Pegar uma personagem que não tem nada a ver com aquele personagem que a gente já está acostumado a ver. A gente viu isso também na série do Harry Potter, que reclamaram muito sobre o ator que ia fazer o Snape. Reclamaram um pouco também sobre a atriz que fez a Branca de Neve. Então, assim, eu sou a favor de ter, sim, inclusão, seja qualquer tipo de filme, série, o que for. Porém, se for algo que já existe, se for algo que já tem aí um certo público, eu sou mais a favor de que adaptem exatamente como o pessoal já conhece. Então, se a personagem no quadrinho ela é de tal forma, se alguém for fazer aquele papel, tem que ser alguém que seja minimamente parecido, para não ficar tão fora e os fãs reclamarem, como aconteceu com esses que eu citei agora e outros mais que a gente conhece aí, esses longos anos que tiveram aí de adaptações. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acredito que tem que ter uma inclusão de tudo que for, não só na parte de orientação, mas de tudo. Mas tem que também levar em consideração como que é o personagem que a pessoa vai adaptar. Se é um personagem novo, do zero, que ninguém conhece, que é uma história retirada do zero, a pessoa criou, aí pode adaptar do jeito que a pessoa quiser, ela que vai criar o personagem. Mas quando é algo que já existe, é bom seguir para não ter tanto problema futuro. Sim. Já nessa parte, você evita problema tanto pra série ou filme, também como pro ator ou atriz que foi interpretar o papel. Exato. Outra, se eles querem trazer pessoas novas para conhecer a franquia, a pessoa tem que conhecer como que a franquia realmente é. Porque aí ela vai ver um filme, o personagem é de um jeito, aí ela vai ver o original é totalmente diferente, e ela vai ficar meio confusa. Então, eu sou a favor da adaptação ser o mais fiel possível do que já existe. Já nesse caso deles terem escolhido a Bo em vez dela, eu acho que não foi com maus olhos. Eu acredito que realmente a Bo pode ter se destacado mais em pontos que ela não se destacou. E eles terem cogitado em colocar essa atriz também não foi, eu acho, não foi lacração. Porque realmente ela lembra um pouco a princesa. Então, sim, realmente tem uma foto dela meio que olhando de lado que parece a princesa ali olhando. Sim, então, eu acredito que eles têm pensado em colocar ela, principalmente por ela parecer com a princesa e
ela tem um currículo, ela já tem aí filmes na carreira, né? Ela já tá mais experiente, ela já conhece esse mundo mais do que a Bo. Não que a Bo não conheça, ela só é um pouco menos conhecida do que a Hunter. Então eu acredito que eles pensaram nela exatamente por essa experiência e por ela lembrar também a princesa. Então seria duas coisas em um. Mas em nenhum momento eu acredito que foi pra lacração, como hoje em dia o pessoal fala, né? Que tudo hoje é lacração. Existem coisas sim que tem empresas e pessoas que pensam em fazer simplesmente por lacrar, e que nem sempre eu concordo em fazer isso, mas também existem muitas empresas que não pensam nessa parte, pensam realmente em algo bom para o seu produto. E eu acho que foi isso que a Nintendo pensou. A Nintendo e provavelmente a Sony também, né, deve estar junto nessa parte de escolhas de atores e atrizes, principalmente pela Sony já ter ali um amplo conhecimento nessa parte. Então eu acredito que eles olharam e pensaram que poderia ser uma cogitação boa, mas no fim acabaram escolhendo a outra atriz, provavelmente por detalhes técnicos. Não vejo como lacração e também não vejo como algo preconceituoso de não ter escolhido ela. Um breve desabafo meu, um live action que deu pra ver que foi pura lacração, assim, eu não sei dizer se foi pura lacração, mas que teve muita lacração, foi o live action do Kakeguri. A única personagem que tava condizente com a do anime era a Yumeko, porque os outros personagens, a maioria tava tudo trocado, senão quase todos estavam trocados. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo falando do live action de Kakeguri, deixem aí nos comentários que a gente faz. Exato. Mas esse foi o meu desabafo rápido. Mas tem filmes que acontecem isso que a gente vê, né? Às vezes não só eles mudam o personagem na forma física, mas às vezes o personagem é igual, mas aí eles mudam, por exemplo, se for um herói, mudam a forma que ganhou o poder, ou então o poder em si muda. Então tem vezes que eles adaptam, eles adaptam e fica legal. E tem vezes que eles adaptam e eles acabam com o personagem. Então... Meu amigo, sabe o que é você pegar um personagem feminino do anime e transformar ele num homem? Esse foi o live action. Literalmente pegaram um personagem feminino, que era um personagem principal, e transformaram num homem. Outra polêmica, agora que você falou do personagem, a Netflix, quando fez os Cavaleiros do Zodíaco, também uma polêmica grande em relação a personagens e várias coisas. Então, assim, quando eles tentam, às vezes, inventar algo novo com um personagem que já existe, não dá certo. Tem que saber muito bem como fazer algo novo, sabe? Ou então eles deixarem explicitamente explicado antes do filme que, gente, é uma adaptação não oficial, ou então é um universo paralelo que a gente tá criando, é um universo diferente inspirado nesse, pra dar menos ruim. Agora eles falam que é o universo de tal, e aí faz o personagem totalmente diferente, aí é um tiro no pé que é difícil de reverter. É complicado. Quando se trata de live action, não é uma regra, mas você já meio que entende que tem que seguir à risca os personagens. Então, isso é bem difícil. Por isso que eu sou muito de acordo de chamar os cosplayers pra poder fazer live action, porque tem cosplayer que, é o personagem. Você olha assim e você fala, você saiu de dentro do jogo, não é possível. A parte de caracterização dos cosplayers são muito boa, mas aí entra na parte de atuar. Entendeu? Eu acredito Você falou tudo. Eu acredito Você falou tudo agora. Se os cosplayers também, lógico, pode ter alguns que saibam atuar e pode ter alguns que não. Então, eu acho que é um ponto difícil por conta disso. Porque aí podem começar a trocar atores para colocar pessoas que são cosplayers, mas que não têm a devida técnica para fazer a atuação. Mas tudo é de se pensar, de se conversar, ver, né, quem que tem essa habilidade, quem, né, já estudou sobre isso. Então, eu acho que tudo é questão de se pensar bem. Ou se a pessoa não está apta a atuar, mas tentar conversar com cosplayers para fazer a pesquisa de campo para os atores. Porque a gente vê até... Tem os cosplayers, que eles também são atores e atrizes. Exato. Tem pessoas que fazem o cosplay, são dançarinos, também são atores, são atriz. Sim, então. É só pegar e fazer um funil. Exato. Você vê quem é a pessoa e quais as habilidades dela. E se
não tem, que nem eu falei, pode usar como uma pesquisa de campo. A gente não vê tantos atores de novelas brasileiras aqui que falam que quando vão pegar um personagem muito diferente, eles vão até pessoas que vivem aquilo que eles vão viver para conversar, para entender e tentar passar o máximo possível. Eles podem muito bem chegar nos cosplayers que conhecem muito aquele personagem e conversar, ó, vai ter um filme assim, você consegue ajudar, passar o que você entende do personagem para o ator, para a atriz. Eu acho que tudo é conversável, eu acredito. Nada é impossível, dependendo do ponto de vista de cada um. E para concluir, as maiores polêmicas foram essas. A polêmica com a parte do elenco, da idade dos atores e também sobre o reconhecimento deles. Porque até então não tem muita coisa confirmada. Sim. Ainda não tem muita informação, não tem algo concreto, a gente não tem teaser, sim. A gente não tem informação, então a gente fica bem nessa expectativa. Até agora o que a gente tem são esses 2 atores confirmados. Certo, sim. E uma coisa que, até agora falando sobre os atores que falaram que queriam atores mais experientes, uma coisa que eu vi quando a gente estava criando o roteiro, que eu também penso parecido com isso. Às vezes pegar um ator que não é tão conhecido é bom para a pessoa se familiarizar mais com o ator naquele papel. Porque, um exemplo, vamos dizer que vão criar um filme novo de um jogo e pegam o Hugh Jackman para fazer o personagem. Todo mundo vai olhar para ele e não vai ver o personagem, vai ver o Wolverine, porque ele fez muito tempo o Wolverine. Então, para descaracterizar ele de Wolverine e pôr um novo personagem é difícil, a gente sabe que é difícil. Então, às vezes, pegar um ator, uma atriz que não é tão conhecido, ajuda nisso. Como ela não é tão conhecida, vai ajudar ela a ficar mais marcada como aquela personagem e o pessoal pode ter um afeto maior, principalmente se ela fizer um bom papel. Então, eu acho que também podem ter pensado nessa parte. Outro ponto também é que, atores poucos conhecidos precisam ter um espaço também, né? Exato, tem que ter, senão... A pessoa tá ali estudando, lutando, batalhou pra estar ali no meio, dá a chance pro Exato. Ali. Porque se ficar sempre dos mesmos atores, e aí? E no dia que eles não estiver aqui? Como é que vai ser? Não vai ter mais filme? Não vai ter mais nada? Não, tem que ter a renovação. Tem que ter renovação, tem que ter personagens novos, senão vai ficar um ator pra 10 papéis em questão de 2 meses de filme, sabe? Então é difícil. Então tem que ter, assim, essa oportunidade para atores que não são tão conhecidos fazer papéis importantes também. E é isso aí, galera. Eu acho Esse foi o episódio de hoje. Exato, acho que a gente falou tudo que tinha que falar sobre essa polêmica aí, sobre o filme. Eu tenho boas expectativas, eu acredito que as produtoras de filmes vêm sabendo como criar filmes de jogos, porque antigamente não eram bons os filmes de jogos, a gente sabia sempre, quando anunciavam, a gente sempre sabia que ia sair ruim, mas hoje em dia não, cada vez que sai um filme relacionado a jogo, vem melhorando, a gente viu aí com o filme do Mario, o filme do Sonic, então dá pra fazer coisa boa sim. Então eu tenho altas expectativas, ainda mais pela Nintendo estar junto do projeto. Galera, e se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês e compartilha aí com seus amigos pra dar aquela força pra gente. Exatamente. Estamos quase batendo 1000 inscritos e a gente conta com vocês, pessoal. A gente conta muito com a ajuda de vocês pra gente bater a meta de 1000 inscritos. A meta do YouTube também, que eles passam para todos os canais novos. Então é isso, a gente conta com a ajuda de vocês. Então, e mais uma vez, valeu, galera, por ver o nosso vídeo, por ficar até o final aqui com a gente. Fiquem ligados aí para mais episódios do Cal Aberta e até a próxima. Falou!